Fala, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Hoje a gente vai falar sobre o 7º livro da Bíblia, que é o livro de Juízes. É escrito por Samuel, é o autor. Então começa o livro sem... Josué ele morre, né, no livro de Josué, e ele não deixa um sucessor. Então Israel fica sem liderança. E Israel não faz como o Senhor havia dito, para expulsar todos os moradores dos lugares que eles fossem conquistando de Canaã, né? Então, pelo fato de permanecerem alguns moradores que cultuavam a outros deuses, tinham uma outra cultura diferente da cultura de Israel, acaba ficando tudo misturado e o povo de Israel vai crescendo no meio daquilo e vai se corrompendo, a idolatria vai entrando, o povo de Israel acaba adorando outros deuses, começa a ficar tudo misturado, começa uma bagunça, né? Então esse livro vai falar muito sobre isso. Pelo fato também de não ter a liderança, o povo fica sem uma direção, né? De tempo em tempo, Deus levantava um juiz para libertar Israel. E os juízes são: o primeiro foi Otoniel, ele era o irmão mais novo de Caleb, de Josué e Caleb, né? Depois de Otoniel veio Eude. Depois apareceu um personagem que se chama Sangar. Ele liderou Israel, mas ele não é considerado um juiz, porque ele não foi levantado por Deus. Na Bíblia diz que ele liderou Israel por um tempo. Depois vem Débora, a profetisa, a única mulher que foi uma juíza, né, que libertou Israel ali. Então tem essa história de Débora, que é muito conhecida. Tem a história de Gideão, que também é muito conhecida, os 300 de Gideão. E depois de Gideão, o filho dele, chamado Abimeleque, ele se levanta como rei e ele mata os 70 irmãos que ele tinha. Então ele faz uma confusão, ele mata os irmãos e se denomina rei, né? Então ele também não é considerado um juiz. Depois dele vem Tolá, depois vem Jair, que também não são considerados juízes, não foi Deus quem levantou. E depois vem Jefté. Jefté é considerado um juiz também. E Jefté, acontece um episódio que Jefté ele fala para o Senhor assim: se o Senhor me fizer vencer essa batalha contra o meu inimigo, quando eu estiver voltando para casa, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa, eu vou te ofertar em holocausto. Ele ia matar aquela pessoa em oferta ao Senhor. Ele faz um voto, mas é um voto que o Senhor nunca pediu para ele. E por que ele faz esse voto? É porque era comum, o povo de Deus, ele invade aquela terra de Canaã. Então, aqueles povos que ali habitavam, era comum eles oferecerem como holocaustos crianças, pessoas, então, para os deuses deles, né? Então, assim como o povo de Israel estava misturado nesse contexto, as culturas se misturando, então Jefté faz esse voto com Deus, e ele acaba dando a sua filha. Ele vence a batalha e ele mata a sua filha em oferta para Deus, sabe? Mas Deus nunca pediu isso para ele. Mas tamanha era a confusão que acontecia, porque eles viviam misturados. Eles não fizeram o que o Senhor mandou. Eles não expulsaram todos os moradores daquela cidade, né? Então começa a misturar e acontecer um monte de problema, né? Depois de Jefté se levanta Ibizan, que não era um juiz também. Ele se levanta, ele começa a liderar. Depois Elon, depois Abdon, nenhum desses era considerado juiz. E depois Deus levanta Sansão, que também é um juiz, uma história muito famosa na Bíblia, que um cara mais forte na Bíblia, né? Então Sansão ele lidera por um tempo, e quando Sansão morre, o livro ele vai terminar com
com muitas crueldades, com morte, e o povo sem liderança. Israel está novamente sem liderança nenhuma, e acontecem coisas assim absurdas. Se você for ler o livro, você vai ver que no final acontece com coisas muito cruéis que eu nem quis falar aqui, e que ocasionam guerra contra o próprio povo de Israel, entre uma tribo e outra. Então vale a pena você conferir ali esse livro de Juiz. É basicamente isso, esse resumão aí, e em breve a gente vai estar falando do próximo aí.